Segundo Raven Connell, socióloga australiana, no livro Masculinidades, o corpo do homem é um corpo que ocupa espaço. E o homem se define muito pela força e pela habilidade, simbolizada principalmente no esporte. Ela vai dizer que o corpo do homem adulto é um corpo que é ocupante, né? Ou seja, não só ocupa os espaços, mas se arrisca nessa ocupação de espaços. Mas ela vai também relatar uma situação que é um pouco óbvia, que é o envelhecimento e a diminuição dessa ocupação dos espaços, de sair na rua à noite sem olhar para os lados, por exemplo, e ao mesmo tempo essa ausência, a diminuição aos poucos de tomar riscos ao ocupar o espaço público. Ela vai dizer que tanto nos esportes, como também nos trabalhos fabris, manuais, o corpo, para além de ser somente um meio neutro para atividades, para práticas sociais, a sua materialidade, ele como ele é, também já é algo muito importante. E importante o bastante para que, geralmente, as lesões que se tem ao longo do trabalho, lesões essas que geralmente se carrega para a vida inteira, dentro de um espaço de trabalho, dentro do esporte, elas inclusive sejam lesões para que se prove a masculinidade, para que se entenda que ela está aí. Fazer certas coisas e não fazer outras tem a ver diretamente com as possibilidades do corpo. Dito isso, eu queria citar uma outra coisa. Queria citar o artigo Representações Sociais sobre a Velhice Masculina, abordagens de homens idosos participantes de grupo de convivência. Esse é um artigo da Érica Carolina Porto de Góes, do José Vitor Santos e do Lud Gleison Fernandes, tudo bem? Eles são da Federal do Piauí e da Federal do Delta do Parnaíba. Trata-se de uma pesquisa que busca construir as representações sociais sobre a velhice vinda principalmente de homens, né? E nessa pesquisa você tem participantes com 60 anos ou mais que participam dos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, o SCFV, todos da cidade de Parnaíba. Trata-se de um grupo bem pequeno, né? Um grupo pequeno, mas como é uma análise qualitativa, o resultado dela pode ajudar a gente a entender algumas coisas. Todos eles são homens aposentados que recebem até um salário, todos eles são pardos ou são pretos, e eles residem ou sozinhos ou com esposa e filhos. E aqui a coisa fica interessante, eles vão dizer que justamente o homem que costuma ocupar o espaço público, no envelhecimento, tende a ter uma ruptura de identidade, porque passa a ocupar um lugar que não é muito bem definido, em que você já não é mais o tão responsável pelo trabalho e ao mesmo tempo já não consegue ser aquele homem ideal. Mas nas entrevistas, o que se tem também é um olhar positivo. Não precisar ser o provedor, não precisar ser o homem trabalhador, dá mais tempo para viver. O que os pesquisadores concluem que justamente essa obrigação de ser o homem da casa, o provedor, gera desgastes psicológicos intensos. E que apesar disso poder ser vivenciado de uma forma negativa, como uma perda de importância no mundo, também pode ser vivenciado de uma forma positiva, como uma perda de uma bigorna que fica nas costas, obrigando a pessoa a ter uma responsabilidade que ocupa tempo e que prejudica as relações interpessoais. Deixa eu aproveitar e mandar um recadinho rápido. Participe da comunidade do Colunas Tortas, tem acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp, em que a gente troca uma ideia sobre crítica social, teoria social, algo mais próximo, a gente se diverte junto e tem acesso a vídeos exclusivos e a todas as lives que acontecem aqui no Colunas Tortas. Assim você contribui para o canal continuar vivo, contribui para que eu continue fazendo esse trabalho e ganhe acesso a elementos exclusivos só para membros. Agora bora continuar com o vídeo. Se percebe também nas entrevistas que a perda da autoridade central dentro do lar é algo que gera tensões e pode gerar adoecimentos fortes. Porque há uma clara percepção dos entrevistados de que os mais jovens não entendem e não querem entender os mais velhos, tipo isso. O que gera uma tensão de nível discursivo e, de certa forma, cultural, né? Que é uma tensão geralmente entendida como geracional, que faz com que o idoso se veja, o homem velho, se veja numa situação em que, para ele, parece que tudo que ele sabe é muito retrógrado e que por isso a juventude talvez não seja tão acolhedora. E isso, evidentemente, altera as relações interpessoais que se tem com o restante das pessoas.
E é interessante porque é uma tensão que ela está se relacionando com uma outra representação que se faz do envelhecimento, que é do acúmulo de experiência, o acúmulo de sabedoria e de conhecimento. Então, eles se consideram como aqueles que conseguiram acumular uma experiência, um conhecimento, mas ao mesmo tempo, quando vão tentar participar do cotidiano interacional, não são vistos dessa forma. É interessante que, em relação ao corpo, é óbvia agora essa falta de ocupação do espaço público, mas ao mesmo tempo há estratégias para se compreender esse novo status do corpo, que é um entendimento de que basta ao velho ser resiliente para ter uma boa velhice, ou seja, a doença vai vir, mas é necessário dar conta de se segurar com essa doença. E dentro dessas confusões de identidade e desses novos lugares a serem ocupados, na medida em que o espaço público já não pode ser ocupado, esses idosos entrevistados passaram a ocupar espaços domésticos. Limpar a casa, fazer comida, por aí vai. Só que ainda assim entendem que isso é atividade de mulher. Só que como agora ou não tem uma mulher, ou como agora se tem mais tempo livre, eu vou ajudar aqui um pouquinho. De maneira geral, entendem que o envelhecimento é o tipo de coisa que meio que é um destino, uma destinação divina, mas ao mesmo tempo se sentem felizes por terem conseguido ficar velho. O que de maneira nenhuma retira o desconforto devido a perdas fisiológicas, cognitivas, que diminuem as possibilidades de participação em interações sociais, e faz nascer um sentimento de incapacidade e inutilidade que precisa ser lidado ali no cotidiano. Ou seja, nesse momento de velhice, em que já não é possível, por conta do corpo, ocupar o espaço público e ser o provedor, há uma ruptura de identidade. E nessa ruptura há a possibilidade de agir, de se comportar, de se localizar fora de um padrão masculino hegemônico. Mesmo que esse padrão masculino hegemônico ainda seja discursivamente hegemônico ali, ideologicamente hegemônico para essas pessoas. Conclui-se, assim, que apesar de ter os seus aspectos negativos, o envelhecimento é entendido pelos homens, por esses homens especificamente, mas também pela pesquisa de literatura que elas fizeram, né, é entendida como um momento de acumular experiência, de acumular conhecimento e de acumular sabedoria. Não é de todo negativo. Tudo bem?